Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ao romper o dia, todos os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as 30 moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Verso 8. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Até aí está bom, meus irmãos. Só fazendo uma síntese rápida aqui do capítulo anterior, do capítulo 26. Já visto que estamos começando hoje, capítulo 27. No capítulo 26, no finalzinho, nós vimos ali Jesus orando no Getsêmani, num momento de angústia, de frustração. Depois vimos Jesus sendo preso. E no momento de mais dificuldade que ele teve, todos os seus discípulos o abandonaram, sem exceção. E ele já tinha proferido: olha, todos vocês vão me abandonar. Embora Pedro disse: não, todos podem te abandonar, menos eu. Pedro abandonou, ainda negou Jesus 3 vezes, dizendo: eu juro por Deus que não conheço esse homem aí. Ele então foi levado ao sinédrio de uma forma irregular, no caso à noite. E aqui no capítulo 27 nós lemos o versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Eles entraram em conselho não para fazer um julgamento correto, mas eles entraram em conselho para legalizar uma decisão tomada de forma errada. Porque não podia se prender alguém à noite, nas ocasiões ali, ou na forma em que Jesus foi preso. Então eles estavam arrumando um jeito de maquiar aquilo que eles fizeram de errado e transformar aquilo em algo legal. Eu quero passar aqui então 3 princípios dessa história sobre o suicídio de Judas. Primeiro, todos rejeitaram a Cristo. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Todos rejeitaram a Cristo. É o que a Escritura diz. Tanto judeus como gentios, todos rejeitaram a Cristo. Homem, mulher, rico, pobre, branco, negro. Todos, sem exceção, diz a Escritura, rejeitaram a Deus. Inclusive nós, que estamos aqui. Pastor, mas e nós aqui? Como que eu rejeitei a Ele? Ora, se não fosse Deus nos buscar e nos trazer para cá, todos nós não estávamos aqui, estávamos lá fora. Porque é o que a Bíblia diz, nós rejeitamos a Cristo sim. Aqui no caso foi o primeiro, foi o sinédrio. Depois o governo, o sinédrio que era o governo religioso da época, e depois também o governo político pelas mãos de Pilatos, para mostrar, ninguém quis Deus. Todos rejeitaram a Cristo. Ninguém quis a Jesus Cristo de Nazaré, ninguém. Romanos 3,9 diz assim: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Judeus e gregos é apenas um sinônimo de crente e ímpio. Ora, daquele que está lá fora, daquele que está aqui dentro, todos estão debaixo do pecado, sem exceção. Todos negaram a Cristo. O elemento do pecado em nós não é apenas aquilo que nós fazemos de errado, mas aquilo que nos faz rejeitar aquilo que é divino. Eu tenho certeza, se dependesse de nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Pode ver você, ao trabalho que teve para você estar aqui. Eu sei que alguns usam aquele ditado, né? Olha, você veio pelo amor ou você veio pela dor? Meu irmão, não tem esses dois caminhos, todos vêm pela dor. Uns uma dor maior, outros uma dor menor, mas todos pela dor. Alguns é uma dor da perda de um parente, de um desemprego, de um vício, é uma dor terrível, de um casamento que acabou. Outros, não é essa dor. Talvez ele tenha dinheiro, tem um casamento, tem família, mas é aquela dor do vazio existencial dentro do coração. Que todo dia, ele cheio de dinheiro no bolso, mas do jeito que o bolso é cheio, o coração é vazio. E por isso também vem para Deus pela dor. Todos são assim. O homem prefere sempre a Barrabás do que a Jesus Cristo. Então, quando nós vemos aquele povo dizendo: olha, solta Barrabás, é apenas um eco da minha e da sua voz. Os gregos preferiam Zeus ao invés de Jesus. Nós, muitas vezes, preferimos Mamon, que é o dinheiro, através de Cristo. Convenhamos, Deus tem sido prioridade na sua vida? Você, de fato, coloca Deus em primeiro lugar? Ou, para você, Deus é o se der?
Se der, eu vou ao culto. Se der, eu vou ao pequeno grupo. Se der tempo, eu oro. Se sobrar tempo, eu vou à igreja. Todos os homens fizeram isso daí. Confiam mais no dinheiro do que em Deus, confiam mais no seu currículo do que em Deus. O homem naturalmente não busca Deus, é o que diz a Escritura. Assim como a lei da gravidade que diz, né, que tudo cai. Da mesma forma, a lei do pecado, todo ser humano de forma instintiva vai para o pecado. Ou seja, vai contra Deus. Naturalmente ele vai agir dessa forma. Eu sei que muitos detestam aquela doutrina da predestinação. Eu particularmente é uma das que eu mais amo. Eu já vi pastores consagrados aqui, muito conhecidos, em nosso país, dizendo que quem crê na doutrina da predestinação é do demônio. Dessa forma. Sabe por quê? É porque a predestinação, ela tira todo o mérito humano. Quando Deus vem e diz, olha, eu salvei você, eu escolhi você antes da fundação do mundo, Ele tira todo o mérito daquilo que você fez a sua vida inteira. Pastor, mas eu fui uma pessoa boazinha, um marido bom, uma esposa boa. É boa comparada a quem? Aos ímpios? O padrão de comparação nosso não são eles, é Cristo. Uma vez, uma senhora indignada com essa doutrina falou assim para mim, você está me dizendo que eu, que fui esposa de um só marido a vida inteira, casei virgem, morei dezenas de anos com ele, enterrei o meu velhinho, você está dizendo que eu vou para o mesmo céu que aquela prostituta? Eu falei para ela, exatamente. Ela ficou muito brava, porque ela pensou que o céu era com base naquilo que ela fazia. E quando nós pregamos essa doutrina, que é o que a Escritura diz, acaba com todo o mérito humano. Muitos ouvem a questão da predestinação e ficam chocados, não entendem. Mas olha o que diz Romanos 9:11. Mais fácil que isso aqui é só desenhando. Romanos 9:11. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Depois diz, amei a Jacó e aborreci de Esaú. Está os gêmeos lá na barriga da mãe. Meu pai é gêmeos, não sei se tem algum gêmeo na sua família. Tem aqui na família, na Cláudia, né? 3 casais, só na família. Mas é mais ou menos o seguinte. Está lá os gêmeos dentro da barriga. E olha o que Deus diz. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Ou seja, eles não tinham feito nada. Para que eles pudessem falar assim lá no final, olha, Deus escolheu a mim, porque eu fui por esse caminho correto, o meu irmão foi pelo caminho errado. Não, o que a Escritura diz é que não eram eles nem nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Nenhum ser humano gosta dessa doutrina, porque ela é um insulto a nós. Porque na verdade, quando nós entendemos de fato essa doutrina, nós vemos que não são as benfeituras, as coisas boas que nós fazemos, que nos capacita a estar diante de Deus, mas o sangue de Jesus derramado sobre nossas vidas, apenas Ele. Nós não fazemos obras para ser salvos, mas o contrário, porque nós fomos salvos, aceitos por Deus. É que nós fazemos boas coisas, nós não fugimos do pecado para que Deus nos aceite, mas porque Ele nos aceitou mesmo sendo pecadores e maus. Nós buscamos viver em santidade. Nós não cultuamos a Deus para que Ele nos aceite, mas porque Ele nos aceitou mesmo sem mérito nenhum em nós. Nós o cultuamos, nós o adoramos e nós o buscamos. Alguns tendem a dizer que a doutrina da predestinação é mais ou menos o seguinte. Imagina, para alguns é dessa forma, para alguns a predestinação é mais ou menos assim. Imagine que nós temos um poço bem fundo e 100 pessoas lá dentro, na lama, morrendo, sem chance de sobreviver pelas suas próprias mãos. E esse poço tem lá 100 pessoas, metade de pessoas boas, metade de pessoas ruins. Metade de pessoas que buscam a Deus e metade de pessoas que não buscam a Deus. Para muitos a predestinação é o seguinte, Deus vai lá nesse poço, onde tem pessoas que buscam a Ele e pessoas que não buscam. E Deus de forma arbitrária arranca 10 de lá. Muitos dizem, isso é predestinação. Deus escolhendo as pessoas. Mas não é isso. Porque olha o que diz Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se pecaram, se extraviaram e a uma se fizeram inúteis.
Então não há nenhum bom. Predestinação é o seguinte: imagine o mesmo poço, com 100 pessoas. Pastor, pessoas que buscam a Deus e pessoas que não buscam? Não. Só pessoas que não buscam. Para ser mais exato, pessoas que odeiam a Deus. Porque é isso que a Escritura diz, que nós somos, por nossa natureza de Adão, aborrecedores de Deus. Essa palavra é um pouco eufemista, na verdade é odiador de Deus. Então nós temos um poço. Só pessoas que detestam a Deus, que odeiam a Deus, porque todos pecaram, todos rejeitaram a Deus, todos os pecadores, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus vem e joga cordas, e todas as pessoas que estão lá embaixo rejeitam essa corda, sem exceção, todos rejeitam. Deus dá várias chances, mesmo assim eles não querem saber de nada. Você ficaria bravo se mesmo com 100 pessoas desse estirpe lá no poço, Deus descesse e pegasse 10 com as suas mãos? Você ficaria bravo ou você aplaudiria a Deus? Ou você diria: Senhor, elas não merecem, elas não querem o Senhor, e mesmo assim o Senhor está arrancando elas do poço, está dando um banho nelas, está lavando elas, está salvando elas. Nós não ficaríamos de boca aberta e aplaudiríamos o Senhor? Foi exatamente isso que Ele fez comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Nós estávamos nesse poço, perdidos, sem escapatória. Não buscávamos a Deus, odiávamos a Deus, e mesmo assim aprove Deus em sua infinita graça e misericórdia enfiar sua mão lá no poço e nos arrancar todo sujo da lama e do pecado. E é por isso que nós temos que dar graças a Deus por Ele ter nos escolhido, porque se dependesse de nós, nós jamais teríamos o escolhido. É por isso que nós temos que amar essa doutrina. Mateus 27, 22, olha o que diz. Replicou-lhe Pilatos: que farei então a Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Esse todos aí somos nós também. Todos nós podemos ver o eco da nossa voz naquela multidão dizendo: nós preferimos a Barrabás do que a Jesus Cristo. Nós preferimos um homicida do que um Salvador. Nós preferimos um homem mau, porque esse homem mau é igual a gente, do que um Cristo que às vezes mostra o nosso erro, mostra o nosso pecado. Essa é a humanidade. A maior conversão de todos os tempos é a prova de que a predestinação existe. Olha para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém certinho? Pastor, ele era religioso. Mas você lembra quando ele se converteu? Diz a Escritura que ele estava indo no caminho de Damasco, perseguia os cristãos, ele entrava nas igrejas e arrancava cristãos à força para levar para julgamento, para ser condenado, para morrer. Ele estava indo perseguir os crentes. E então ele tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Paulo não escolheu a Cristo, pelo contrário. Cristo escolheu a ele. Quem não crê em predestinação não sabe o tamanho da grandeza da nossa salvação. E você vai ver muitos pastores, muitos teólogos, muitos homens de Deus que dizem: é um absurdo essa doutrina. Mas quem de fato não crê assim não entende o tamanho da sua salvação. Não vê o caminho que ele estava seguindo, não vê o abismo que ele estava enfiado, e não vê de onde que Deus o tirou. Mas segundo princípio dessa história: a acusação pode levar ao suicídio espiritual. Você pode repetir comigo? A acusação pode levar ao suicídio espiritual. É o que diz aqui com Judas, versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Deixa bem claro, remorso não é arrependimento para a salvação. Remorso pode ser aquele peso de culpa, que uma pessoa pode sim sentir convicção de culpa, profundo remorso, ser até atormentada por conta da consequência, e ainda assim não se arrepender de coração. Apenas ser o peso do remorso, da culpa na cabeça dela. Quantas pessoas às vezes nós vemos, às vezes bebe, bate o carro, atropela uma pessoa, a pessoa morre. E às vezes ela se arrepende e diz: eu nunca mais bebo. Mas nós vamos dizer que foi o Espírito Santo que moveu no coração? Claro que não. Às vezes é por conta da circunstância. Qualquer cidadão de bem, quando ele sabe que ele fez um mal a outra pessoa, ele fica angustiado. Semana passada eu atropelei uma menina de bicicleta. Ela me atropelou, para falar a verdade, né?
Eu estava subindo, vendo os carros descer, e ela passou bem na minha frente. Na hora que eu fui ver, ela estava em cima do capô já. Só hora que eu estava chegando na esquina, parando, não machucou muito. Só a bicicleta, tortou bastante. E na hora, meu coração quase parou já. Meu Deus do céu, fiquei com medo de ter machucado ela. Falei, quem é que leva no médico na sua casa? Você quer ir para onde? Sírio libanês? Não falei não. Para onde você quer ir? Eu levo você, menina, meu Deus do céu, mas não faz mais isso, não dá na contramão. E meu filho estava comigo, menorzinho, dentro do carro, né? Na hora que eu voltei para dentro do carro, 6 anos, olha o que ele falou para mim. Pai, o senhor já pediu perdão para ela? Aí já. Agora o senhor tem que orar pedindo perdão para Deus, viu? Muito feio que o senhor fez. Nossa Deus, hein? 6 anos já chamando na capa desse jeito. Falei, tá bom, eu vou orar, pode deixar. Deus usa até as crianças às vezes para dar umas pauladas na gente, né? Falei, tá, tô errado, fazer o quê? Mas às vezes nós vemos pessoas assim. Pessoas às vezes que por conta de usar drogas e destruir famílias, tocadas de remorso, dizendo eu nunca mais uso essa porcaria. Pessoas que por conta de uma traição destruíram famílias e dizem eu nunca mais vou por esse caminho. Ora, mas não significa que seja o Espírito Santo movendo no coração delas. Pode muito ser apenas remorso, culpa. Como já disseram, né? Olha, é o travesseiro mais macio, uma consciência limpa. Tem muitas pessoas que às vezes não é o Espírito Santo movendo, mas apenas a consciência o condenando. Quando, igual já vi pessoas que atropelaram outros sem querer e chegou a matar, misericórdia, você imagina uma situação dessa? Deve ser terrível. Mas não quer dizer que o remorso é arrependimento. Aqui nós vemos que Judas, ele dá todos os sinais de arrependimento. Parecia sim que ele estava arrependido. Pelo menos é o que nós lemos aqui. Diz que Judas foi tocado de remorso. Depois aqui no versículo 4, pequei, traindo sangue inocente, ainda confessou a sua culpa. Uma coisa é se sentir culpado, outra coisa é confessar a culpa. Judas foi tocado de remorso, confessou o seu pecado, demonstrou que ele foi tocado de remorso, devolvendo as 30 moedas. Olha o que diz a Bíblia aqui, que ele voltou e tacou as 30 moedas lá. Não quero mais! Tá, jogou as 30 moedas lá, devolveu. Você lembra algo parecido com Zaqueu? Zaqueu roubava o povo, e então ele tem um encontro com Jesus. E olha o que ele diz, dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguém tem defraudado, vou restituir 4 vezes mais. Qual que é a diferença básica, pastor, de Zaqueu para Judas? Porque nós vemos com Zaqueu, olha o que Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Aquela atitude de Zaqueu mostrou que ele tinha sido salvo, que ele tinha se arrependido. Judas aparentemente aconteceu a mesma coisa, só que qual foi o final dele? Se matou, se enforcou. Pastor, o que aconteceu com ele de fato? Ele pode ter sido tocado de remorso, mas ele não recebeu perdão da parte de Deus de fato, ou não encontrou perdão aonde ele buscou, porque o arrependimento verdadeiro sempre encontra perdão. É assim que acontece conosco, comigo, com você, com nós que somos filhos de Deus. Quando nós fazemos algo errado e de fato nos arrependemos, o arrependimento verdadeiro sempre vai encontrar lugar de perdão. Pedro passa mais ou menos pela mesma situação de Judas. A diferença de Pedro é que Pedro encontrou perdão. Pedro, depois de ele ter negado Jesus 3 vezes. Diz a Escritura que ele voltou para sua vidinha antiga, de pescador. Jesus foi lá e chamou ele de novo. E diz a Bíblia que ele encontrou perdão. Depois de 40 dias apenas que Pedro tinha cometido essa blasfêmia, de negar Jesus 3 vezes, jurando por Deus que não conhecia ele, diz a Bíblia que Pedro subiu para pregar. Você imagina isso ser, irmão. Você nega Cristo 3 vezes e depois de 40 dias, você vai pregar no culto lá hoje, hein? Que jeito que você vai pregar? Você não quer nem erguer a cabeça, né? Prega escondidinhos, deixar entra aqui de baixo. A Bíblia diz que Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram em um sermão. Depois ele pregou outra vez e mais 2.000 pessoas se converteram. 2 pregações, 5.000 convertidos. Por um homem que tinha negado a Jesus Cristo. Porque o crente verdadeiro sempre acha o lugar do perdão. É como diz a Escritura, ele sempre acha refúgio. E o refúgio dele não é um lugar. Antigamente tinha cidades refúgio, que era quando alguém cometia um crime, sem intenção, ele corria para essas cidades, e lá ninguém podia matar ele. Ainda que ele tivesse matado uma pessoa por engano, de forma culposa, quando não há intenção de matar.
Ele corria para essa cidade de refúgio, e se ele conseguisse chegar lá antes de ser pego, diz a Bíblia que as pessoas não podiam tocar nele, não podiam matar ele, porque ele chegou no refúgio. Para essas pessoas antes, o refúgio era uma cidade. Para nós, hoje, o refúgio é uma pessoa. É Jesus Cristo. É nele que nós achamos refúgio. Quando nós erramos, é a Ele a quem devemos buscar. É através dele que nós devemos estar sempre andando. É atrás dele. Devemos sempre buscar a Cristo. É o que a Escritura diz para mim e para você. Judas não conseguiu chegar a Jesus Cristo, ao lugar de perdão. Por isso o fim dele foi triste. Olha o que diz Apocalipse 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lá no livro de Apocalipse, no finalzinho ali, da metade para o final, diz que um dos nomes do diabo é acusador, que acusa os irmãos, ou seja, nós, de dia e de noite. Isso é para você ver que enquanto Jesus não voltar, nós sempre seremos acusados. Você é crente? Ah, sei não, hein? E faz isso aí? Você é crente? Com essa roupa? Você é crente com essa boca suja aí? Você é crente com esse tipo de erro? A acusação vai vir sempre. E às vezes a acusação também da nossa consciência, dizendo: não, eu não sou bom o suficiente. Não, eu fiz errado de novo. Acabei de fazer as coisas erradas e vou ao culto. Uma vez estava lá em casa, naquele fight gospel com a minha esposa. É óbvio, né? Só falando, né? Marido, mulher, você acha que pastor não sai faísca de vez em quando? É claro que sai. E estava lá, nós dois, né? Trocando elogios, de forma um pouco mais assídua, mais aguda. E era dia de culto. Daí um pouquinho antes de vir para a igreja, olha a frase da abençoada: e você ainda vai pregar, é? Depois disso aqui? Falei, vou. E você ainda vai cantar. Aleluia. Vai fazer o quê? Eu não prego por causa daquilo que eu sou. E você acha que eu não vim acusar? Falei, meu Deus do céu, o dia que eu tratei minha mulher aqui. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Se eu pudesse, eu mandava ela lá para o Afeganistão, para a faixa de Gaza, para passar só de ida. Pelo menos essa era a intenção. Você acha que eu não venho acusado? É óbvio que venho. Só que eu lembro sempre do meu refúgio. Eu lembro sempre que em Cristo Jesus eu sempre vou achar refúgio e descanso. Muitos tentam pagar boas obras com más obras. É o que nós vemos aqui. Você pode acompanhar comigo, versículo 9 e 10? Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Eu sei que talvez se você for depois na sua casa, ler a sua Bíblia com um pouco mais de calma, aqui como diz, né, o versículo 9, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Você pode ler o livro de Jeremias inteirinho, você não vai achar essa passagem. Mas, pastor, a Bíblia está errada então? Não está. Graças a Deus não. Isso aqui para rebater os críticos. Você vai ver essa profecia aqui no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Pastora, mas está escrito bem claro aqui. Como foi dito pelo profeta Jeremias, o senhor fala para mim que está escrito lá no livro de Zacarias. Tem duas explicações para essa aparente contradição. Deixar bem claro, entre aspas, aparente contradição. Primeiro, os judeus dividiam o Antigo Testamento entre lei, Salmos e Jeremias. Jeremias, eles incluíam ali todos os profetas juntos. Eles diziam lei, que era a Torá, os 5 primeiros livros, Salmos e Jeremias, que todos os profetas, tanto os maiores como os menores. E então, o autor simplesmente citou, como foi dito pelo profeta Jeremias. Mas há uma segunda explicação, e talvez a mais provável, é a seguinte, é que Mateus ele fez uma junção de duas profecias. Ele pegou parte da profecia de Zacarias e pegou parte da profecia de Jeremias, capítulo 19, que você vai ver aqui, Mateus capítulo 27, não satisfaz completamente nem a profecia de Zacarias, nem a profecia de Jeremias. Então, o que Mateus faz? Parece que ele junta as duas ali, combina as duas profecias e cita só o profeta maior. Não tem contradição nenhuma. Por quê? Porque nós vemos isso também em Marcos. O autor do Evangelho de Marcos, ele faz a mesma coisa, Marcos 1, capítulo 2,
ele cita duas profecias juntas, de Malaquias e de Isaías. E ele diz apenas que foi Isaías que escreveu. Assim como foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, pegou dois profetas, o maior e o menor, e citou apenas o nome do maior. Mas o mais importante, o principal, é o cumprimento da profecia de Deus, mostrando que Deus não falha. E aqui diz que 30 moedas que eles compraram um campo de sangue, e foi destinado para o campo do oleiro, ou seja, foi destinado para um lugar de sepultura. Alguns historiadores dizem que esse lugar que foi comprado com o valor das 30 moedas, que era o valor que eles estimaram a Jesus Cristo, foi feita uma sepultura para forasteiros, para estrangeiros, para atender os viajantes que talvez estavam perambulando naquela região e de repente morria. Porque concordamos, a gente não escolhe lugar para morrer. Você está viajando lá num lugar, sei lá, já, pum, dá um piripaque lá, um infarto, acabou. Dá um AVC. Você vai ficar, não, mas eu queria morrer lá no outro lugar. A gente não escolhe. Então, foi destinado para comprar um lugar de sepultura de forasteiros. Esses sacerdotes, sabe o que eles pensavam? Eles pensavam mais ou menos o seguinte: olha, sabemos que fizemos algo errado. Então o que a gente vai fazer? Como fizemos algo errado, vamos compensar com algo bom. Já que esse dinheiro é sujo, vamos fazer algo bom com dinheiro sujo. Ou seja, vamos comprar um cemitério aí para os forasteiros, e assim a gente atende a última necessidade deles. É uma forma de ser generoso, mas eles estavam enganados, totalmente enganados. Boas obras não apagam más obras. Não é isso que às vezes nós tentamos fazer também? Às vezes nós fazemos algumas coisas errado, e a gente procura fazer o quê? Senhor, eu errei aqui, né, mas acertei do outro lado, hein, Senhor? Põe na balança aí para você ver. Imagina você diante de um juiz, e você matou 10 pessoas. Só que você era um excelente nadador, e teve lá um dia no clube lá, ou na praia que você estava, deu uma onda muito grande lá, começou a morrer um monte de gente afogada e você salvou 10. Daí você chega lá para o juiz, Sérgio Moro da vida, e diz para ele, falou, seu juiz, eu matei aquelas 10, verdade, no acidente aquela vez, mas eu salvei 10 do afogamento também, tem como aí? Elas por elas? Vai adiantar ou não? Não, o juiz vai falar, louvado seja a sua atitude, muito obrigado, mas você vai pagar pelo crime das 10 que você matou. É assim que funciona. Boas ações não encobrem más ações. Só há um lugar onde a acusação não pode alcançar a mim e a você, meu irmão. E esse lugar, diz a Escritura, é quando estamos diante de Jesus. É quando estamos debaixo das asas do Altíssimo. É apenas lá que a acusação não chega em nós, como diz Romanos 1,8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não diz para aqueles que estão na igreja, mas para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão inscritos, não há condenação. Isaías 43, 25 também diz, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha o que Deus diz, eu apago as suas transgressões, as nossas transgressões, e por amor dele, não se lembra mais. Eu não sei se você já teve amnésia, espero que não. Tinha uma moça uma vez que ela veio à nossa igreja, eu esqueci, como que chama aquela doença que esquece mesmo? É Parkinson? Não, Parkinson é que treme, né? Como? Alzheimer, isso daí. E uma moça levou, a mulher que ela cuidava, que tinha Alzheimer, levou na igreja. Acabou o culto, eu fui cumprimentar. Oh, que bom que a senhora veio, muito feliz e tal. Daí foi no culto na outra semana. A senhora gostou de ter vindo a última vez? Que vez? Não lembra nada. É o bom que nunca vai achar o culto ruim, né? Toda vez eu tenho um culto novo para ela. Mas a Bíblia diz que o único lugar que eu e você podemos correr para encontrar refúgio é debaixo das asas do Altíssimo. E aqueles que correm para Deus, seus pecados são perdoados e Deus dele não se lembra mais. Mas terceiro e último princípio para encerrar. Arrependa-se enquanto há tempo. Versículo 3 e 4. Então Judas, que traiu, vendo que Jesus fora condenado e tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Judas, ele foi tocado de remorso, mas todavia foi um remorso tardio. Tinha passado o tempo. Pastor, o senhor está dizendo que então nós temos tempo para se arrepender? É óbvio, é claro. Deus, ele é um Deus de segunda chance, eu digo até mais. Segunda, terceira, décima, várias chances.
Só que uma hora a porta se fecha. Uma hora a oportunidade acaba. Uma vez eu era pequeno não, adolescente, não era crente, é óbvio. Eu estava na varanda da casa de um amigo e tinha um cara muito folgado que morava perto da minha casa. E a gente ficava na varanda dele, e esse rapaz que a gente não gostava passava na rua, nós mexia. Ô, fulano! Mexia com o cara com esse palavrão, sabe? O cara vinha para bater na gente, a gente entrava correndo para dentro da casa desse meu amigo, o pai dele estava lá, falei, quero ver ele entrar aqui para bater. Fizemos isso umas 3 vezes seguidas. Teve uma hora nós não percebemos, e o pai do meu amigo entrou, foi tomar banho, colocou o som alto, trancou a porta. E nós fomos lá mexer com o cara. Ô, fulano! Na hora que ele veio correndo para dentro, veio correndo para cima da gente, fomos correr de novo. Bah, o cara na porta. Meu irmão, eu nunca apanhei tanto na minha vida, igual esse dia. Nossa, apanhei igual gente grande. Eu lembro até hoje, cara, pisando na minha cabeça, veio o cara cruel, hein? Apanhei mesmo. Esse cara morreu. E eu, justiça. Tem nada a ver com isso, não. Mas morreu mesmo. Mas eu lembro, olha, sabia que na vida da gente acontece mais ou menos assim? Uma hora a porta fecha. Deus dá uma chance. Dá 2, dá 3, dá 5. Mas uma hora a oportunidade acaba. Talvez você hoje ouviu que ela fala, não, pastor. Tem muitos crentes que dizem, né? Às vezes põe no Facebook, não, o que é meu ninguém toma. Que Deus preparou para mim é só para mim. É mesmo. Olha para o rei Ezequias. Ele tinha um reinado. Ele tinha ouro. Ele tinha muitos tesouros. Perdeu. Olha para Saul, perdeu o reino. Olha para Israel, perdeu a oportunidade da visitação. Jesus disse, eu vim e vocês não me reconheceram. Então que história é essa? Que oportunidade não acaba? É claro que acaba. Se Israel perdeu a oportunidade da visitação, Saul perdeu o reino. Você acha que você às vezes não pode perder uma bênção de Deus? Às vezes é aquele dia que você estava cansado, dizendo, hoje eu não vou no culto, não. Deus entende, trabalhei demais. Está muito corrido. Pô, eu nunca falto. Se puxar a caderneta escolar minha do culto, não tem falta nenhuma. Um dia só Deus entende. E pode ser justamente nesse dia que a palavra ia trazer um maior refrigério para a sua alma. E aquela dúvida, aquela angústia que você estava, ia vir a resposta. É óbvio que podemos perder a bênção. Temos que nos arrepender enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque um dia as portas vão se fechar. Eu pensava dessa forma antes. Eu sabia que o certo era vir para a igreja, buscar Deus. Só que eu tinha aquele pensamento mesquinho, né? Não, vou curtir a vida primeiro. E depois, com meus 50, 60 anos, aí eu vou para a igreja. Eu não vou conseguir bagunçar mais mesmo. Mas quem disse que eu vou chegar até lá? Eu não sei. Nós olhamos aquele ladrão na cruz, teve oportunidade até o segundo tempo da prorrogação. Teve oportunidade. Mas quem diz que nós também vamos chegar nesse tempo? Não sabemos o dia de amanhã, como diz o apóstolo Tiago. O ladrão na cruz teve oportunidade até o finzinho, nós não sabemos de nós. Nós não devemos ser, meus irmãos, procrastinadores. O que é procrastinador? É aquela pessoa que sempre está adiando as coisas. Não, a partir do meio do ano eu pego filho. Não, começo do mês agora, Senhor, daí eu pego filho. Não, vou faltar mais. Aquele pecadinho, eu prometo que a partir de segunda vai ser diferente. Sempre adiando, e nunca acerta. Pessoa procrastinadora, sempre jogando para frente. Provérbios 1:28, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Que coisa! Me invocarão, mas eu não responderei. Então há um período em que nós vamos buscar a Deus e que nós vamos achar. Judas atirou aquelas 30 moedas, quase como sinal de desespero, mas o tempo dele já tinha passado. Tinha passado a oportunidade do arrependimento. Provérbios 10:2 diz assim, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Você percebeu que na maioria das vezes acontece assim também? Aquilo que nós conseguimos angariar de forma desonesta, na maioria das vezes não prospera, não dá certo. Foi o que aconteceu com Judas, é o que diz Provérbios, os tesouros da impiedade nada aproveitam, porque a consequência do pecado é sempre a mesma, sempre a morte. Portanto, meu irmão, quando passar pela sua cabeça o pecado,
fazer as coisas erradas se você tiver oportunidade. Porque o crente, ele peca se ele quiser. Não adianta vir com essa desculpinha, não. Ah, não, era maior do que eu, a tentação. Então está dizendo que Deus é fraco. A Bíblia diz que Deus não dá tentação que nós não tenhamos força para suportar, e juntamente com ela dá o escape. Então não tem como você dar desculpa. Ah, pastor, mas minha mulher está louca, 1 mês já. Sem dar uma namorada, não aguentei. É mesmo. A Bíblia diz que tem que aguentar sim. Ah, pastor, passando necessidade, por isso que eu roubei. Crente peca se ele quiser. Mas devemos sempre lembrar, como diz Números 32, 23. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. É o que a Escritura diz. O nosso pecado sempre vai achar a você cedo ou tarde. Quer você queira ou não. Seja nesta vida. Ou se não for nessa vida, pode ter certeza. Um dia nós estaremos sentados diante de Deus. Seremos julgados por Deus. E você imagina Deus puxando, não a lista, mas a capivara de pecado nosso? Daí você vai lembrar desse versículo. O nosso pecado há de nos achar, e sempre vai estar diante de nós. Que fim miserável teve Judas. Um homem escolhido pelo próprio Cristo. Lembra que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os discípulos? A noite inteira Jesus orando para escolher a ele. Que fim miserável desse homem. Teve grandes privilégios, só que não soube utilizar de forma correta. Apóstolo escolhido por Cristo, amigo de Pedro, amigo de João, via milagres à torta e à direito, e mesmo assim não aproveitou as oportunidades. Talvez o pecador mais pecaminoso, se assim eu posso dizer, de forma redundante, seja aquela pessoa que peca contra a luz do conhecimento daquilo que ela tem. Era no caso de Judas. O tempo todo vendo a Deus, ouvindo os ensinamentos do próprio Deus, ouvindo Cristo dizer, olha, é por aqui o caminho, faz isso, faz isso, faz isso, e mesmo assim faz o errado. Nós também. Às vezes, ouvimos pregação dia de quarta, ouvimos dia de domingo, ouvimos no pequeno grupo, ouvimos na rádio, e mesmo assim teimamos em fazer o que é errado. Pode ter certeza, esses serão severamente muito mais punidos do que aqueles que não têm conhecimento. Aqueles que sabem o que é errado e mesmo assim o faz. Para encerrar, Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes ali, é assim, o caminho é por aqui, e mesmo assim ele decide fazer o que é errado. Esse aí, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz vem de cervical, que não se dobra. Que mesmo ouvindo que é certo e não se dobra. Diz a Escritura que será quebrantado de repente, sem que haja cura. Que possamos, meus irmãos, nos esforçar para viver de acordo com a luz que nós recebemos de Cristo. Graças a Deus nós temos o privilégio de aprender da palavra a cada dia. É um privilégio para nós, aprender a palavra de forma correta. Todavia, também não devemos esquecer que também é uma cobrança a mais, porque a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se nós temos mais conhecimento, seremos mais cobrados por conta do conhecimento que nós temos. Judas teve muito conhecimento da luz, mas não viveu de acordo com o que aprendeu. Deu proeminência ao dinheiro. Que coisa, hein? Você percebeu que nada mudou debaixo do sol, como diz Eclesiastes? Nada mudou. Não há novidade. Judas deu proeminência ao dinheiro. Não é o que muitos fazem hoje? Eles servem a mamon, servem a dinheiro. Se tiver tempo, serve a Deus. Se tiver que escolher entre trabalhar e cultuar a Deus, eu não estou dizendo, óbvio, o trabalho dignifica o homem. A questão é quando você pode escolher. Uma coisa é necessidade, se trabalhar por necessidade. Outra coisa é aquele extra. Esse daqui é extra. Se mesmo assim a gente consegue escolher o trabalho, nós estamos indo para o caminho de Judas, dando proeminência ao dinheiro. Então lembremos-nos de Judas e que nós venhamos a nos arrepender o quanto antes. Porque hoje é um dia que Deus tem dado a oportunidade para mim, para você. Amém, meus irmãos?